que estão além da ciência. Histórias verdadeiras que desafiam as explicações racionais. Existem inúmeros relatos confiáveis de aparições de OVNIs. Então, o que os alienígenas querem conosco? Tecnologia? Talvez estivessem atrás de combustível nuclear. Experiências com humanos? Essas criaturas horríveis, ligando coisas em mim. Ou os alienígenas estão planejando tomar o poder em segredo? Teóricos de OVNIs acreditam que o sangue das vacas esteja sendo usado para fertilização híbrida, alienígenas híbridos. Estariam as feras misteriosas lentamente se revelando à medida que colonizamos e exploramos mais nosso planeta? E na sua opinião de especialista, o que pode ser isso? Elas estariam sendo forçadas a abandonar seus esconderijos por causa do aquecimento global? Enquanto a ciência busca evidências da existência da alma, os relatos de atividades paranormais e fenomenais aumentam. As almas dos mortos passam pelo nosso mundo. Novas investigações questionam acontecimentos de outro mundo com fatos sem explicação. Abrem novas possibilidades. Repite tudo o que você acha que sabe. Histórias inacreditáveis. Em abril de 2014, a NASA confirmou que seu telescópio Kepler descobriu um planeta parecido com a Terra orbitando uma estrela a 500 anos-luz de nós. Agora chamado de Kepler 186. Ele é o primeiro planeta com tamanho comparável ao da Terra que a NASA já encontrou dentro de uma zona habitável, orbitando para o continente da Vida. Descobertas sensacionais como esta fazem muitos cientistas crerem que a questão sobre a existência da vida no espaço esteja praticamente respondida. É o maior especialista do mundo em vida extraterrestre. É incrível que a existência da vida fora da Terra seja considerada uma hipótese extraordinária, porque, para mim, dizer que a Terra é o centro da vida no universo e que não existe vida sequer perto daqui, isso que é uma hipótese extraordinária. Agora surge um outro enigma, talvez. Filha do outro, pessoal. Eu não queria falar, não tava muito afim de falar. Eu não vou falar do filme do outro. Eu não vou falar nem sobre. Vamos juntar um pouquinho de animados. Aí no meu canal temos aqui de 8 inscritos. Eu falta só 2 inscritos, não chega. Eles estão interessados em nós. Está pairando! Mas nós temos que considerar a possibilidade de ele ter sido abduzido. Esse frigideira onde que os caras me matam. Correndo que é mais rápido sem a frigideira. Faça espécie que seja capaz de fazer esse tipo de coisa. O problema já se tornou tão urgente que até o governo federal americano se pronunciou. Washington, capital dos Estados Unidos, 29 de abril de 2013. 50 testemunhas de agências de governo do mundo todo se reuniram para mostrar evidências de que os OVNIs estariam interessados em bases militares. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. A pergunta é: por que o governo americano se recusa a investigar, ao menos publicamente? Mas o ex-analista de OVNIs do Ministério Matei o da cara. Defesa britânico está Não, investigando. foi um cara. Barulho do carro. Ele está viajando para se encontrar com Robert Salas, um ex-capitão da Força Aérea Americana.
Em março de 1967, ele era o oficial responsável por 10 ogivas nucleares na base militar de Montana. Um dia de manhã cedo, ele é acordado por um lado. Ele estava gritando com o telefone. Ele gritava: estou indo para o setor da frente, eu vejo muito bem vermelho. Em outras palavras, mas também aprenderam a usá-la. Uma força invisível toma o controle de uma base nuclear e prepara os mísseis para o lançamento. O jornalista Paul Stoneville está pesquisando este evento potencialmente apocalíptico. Os mísseis estavam apontados para os Estados Unidos. Faltam poucos minutos para o lançamento dos mísseis, quando, assim como ocorreu nos Estados Unidos, os OVNIs desaparecem repentinamente. Mas agora parece que os alienígenas têm a capacidade de iniciar a destruição global. Eu acho que teria começado uma guerra nuclear. Mas talvez eles não estejam motivados pelo desejo de destruir. Van Walters, Inglaterra. Eventos nesta base da Força Aérea Americana sugerem que talvez os alienígenas nos considerem como um pouco mais que um posto de combustível intergaláctico. Em 1980, 25 militares testemunham um OVNI examinar a base até encontrar a casa-mata de mísseis nucleares. Eu não acredito. Monroe Nevels é o oficial encarregado de investigar. Nós temos submarinos de propulsão nuclear, temos navios de propulsão nuclear, talvez estivessem atrás de combustível nuclear. E em agosto de 2014, um possível avistamento de OVNI sobre a usina nuclear de Limerick, na Pensilvânia, reforça essa teoria. Este é apenas o relato documentado mais recentemente. Outras instalações de onde surgiram relatos incluem Allenton e Cherokee, na Carolina do Sul, Maguire, na Carolina do Norte, Oak Ridge, no Tennessee, Los Alamos, no Novo México e Indian Point, no estado de Nova York. Mas combustível nuclear para viagens intergalácticas não seria a única motivação possível para o crescente interesse de alienígenas pela Terra. Entre 8 e 17 de agosto de 2014, em Walsenburg, no Colorado, 8 cabeças de gado são encontradas mutiladas. E não é a primeira vez. Então, quem está fazendo isso? É um completo mistério. Seja o que for, veio do céu. Isso eu sei. Relatos confiáveis de OVNIs levantam a questão urgente. O que os alienígenas querem nos visitando? Incursões de OVNIs em bases nucleares nos fazem especular que talvez eles estejam interessados em nossa tecnologia. Mas casos estranhos de mutilação animal sugerem que podem haver. O escritor e investigador paranormal Chris O'Brien passou 20 anos pesquisando mutilações de gado. A mutilação de gado e de animais de criação é um fenômeno global. Na Inglaterra, foram cavalos e carneiros. Nos anos 50, houve relatos de casos na Austrália. Desde o ano 2000, houve cerca de 2.500, 3.000 casos na América do Sul. Houve milhares de casos nos Estados Unidos, começando nos anos 50.
Esse é o mistério que dura. O Apocalipse, o livro mais impressionante e radical da Bíblia. Um texto sagrado que profetiza o final dos tempos. Que segredos se escondem entre suas páginas? Quanto tempo de vida resta à espécie humana? A história tem um rumo, e esse final é iminente, porque já estamos na etapa da última dessas figuras. Ou seja, o fim da história já está próximo. Porque muitos mencionam que existe um lugar onde seus habitantes poderiam se salvar. Segundo vários especialistas, dos 7 selos que compõem o Apocalipse, 5 já foram abertos, e agora o 6º está prestes a se abrir, o que trará a destruição de grande parte da população mundial. O caso está aí, mas há 7 selos. Quem nos dirá o que vai acontecer? E todos choram. Mateus está sugerindo a possibilidade de que não haja tanto medo no final dos tempos. Um grupo de cientistas detectou na natureza novos sinais que anunciariam um desastre natural com poder destrutivo capaz de provocar a extinção da espécie humana. O mundo acaba para dar lugar a outro mundo novo. Desde o princípio dos tempos, há relatos bíblicos em que Deus ameaça com destruição total. A Torre de Babel, as estátuas de sal, o dilúvio universal e depois, a mais aterrorizante de todas, o juízo final. A história tem que terminar para dar início a um mundo novo. O Apocalipse, o começo do fim. Ao longo da história, a ideia do fim do mundo provocou numerosas teorias. Algumas inspiraram esperança. Outras até provocaram suicídios em massa. Várias reavivaram o histórico enfrentamento entre a fé e a ciência. Mas, de modo geral, todas previram um final que nunca chegou. No entanto, hoje, vários cientistas e estudiosos da Bíblia consideram a possibilidade de que o fim do mundo esteja próximo. A grande quantidade de informações e o acesso imediato que temos aos fatos que acontecem no mundo nos levam a crer que são signos e sinais de que a profecia realmente está se cumprindo. Qual é a informação secreta contida no livro mais impressionante da Bíblia e que acaba de ser revelada? Talvez algumas respostas se encontrem no contexto em que o Apocalipse foi escrito. Palestina, ano 90. Pouco depois da morte de Jesus Cristo, os seguidores de sua mensagem cresciam em número no Império Romano. Mas, nessas terras, a ideia do Messias era sinônimo de rebelião política. O apóstolo João era uma figura-chave para os romanos. Ele descreve um império corrupto, assassino, perseguidor, que se opõe a essa verdade messiânica que eles interpretam. Então, ele vê esse mundo em estado de destruição. O livro do Apocalipse é uma fórmula literária em que, de alguma maneira, aqueles que o escreveram tentaram dar certa esperança às pessoas que estavam sofrendo uma perseguição. O autor do livro do Apocalipse se apresenta como um desterrado na ilha de Patmos e é geralmente identificado como o apóstolo João. O Império Romano concedeu a João um destino mais benévolo que ao resto dos seguidores de Cristo. Ele foi exilado na ilha de Patmos. Lá, ele teve as supostas revelações divinas que plasmou naquele que se tornaria o livro mais controvertido da Bíblia, o Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito pela igreja no último momento do Novo Testamento, por volta do ano 100, e significa a revelação.
Através de visões proféticas, o livro parece prever a destruição do mundo de maneira progressiva até o retorno de Jesus, que regressará para julgar toda a humanidade e salvar os cristãos. A estrutura do texto é complexa. Contém etapas distintas, marcadas por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A ideia da trombeta como aquilo que anuncia, a ideia da taça como aquilo que contém, que sustenta algo, que se derrama, a ideia dos selos como aquilo que, de algum modo, dá certificação. Os selos seriam acontecimentos que se deram de maneira constante ao longo de pelo menos 2000 anos. Existe a postura antiga, que considera que tudo anunciado no Apocalipse já aconteceu, e a postura futurista, que crê que está para acontecer. No entanto, crê que o Apocalipse é uma descrição de tudo que tem sucedido no que poderíamos chamar de período da igreja, ou seja, para os crentes, desde o momento em que Jesus parte até que ele retorne. Tudo isso é o Apocalipse. O fundamental é que existe um valor da história, um julgamento da história, e quem tem o livro nas mãos é precisamente o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode julgar sobre o que ocorre na história. De diferentes maneiras fala-se de uma destruição paulatina do mundo e do ressurgimento do mundo em torno de um novo céu e de uma nova terra. Até hoje, esse texto complexo tem suscitado todo tipo de interpretações. Uma das hipóteses é que nos encontramos na fase final do Apocalipse. É a etapa chamada Grande Tribulação. Esse período se caracteriza por um dado central: um personagem que chega depois de aberto o primeiro selo. Parei sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que o Apocalipse diz é que lutando para terminar o vencedor final será Cristo. Ele vai vencer o anticristo, a besta. Essa besta representa todo o poder do cristianismo. O primeiro selo é um cavaleiro branco que representaria os falsos cristos que vão se declarar que venceu a verdadeiro Deus, que é Jesus. O texto narra que a besta tem tanto poder que vencerá todos que tentem enfrentá-la. Mas quem representaria a figura da besta? E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo travará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. Através da história, esse personagem foi mudando suas diferentes interpretações. Hoje, o líder da Igreja Católica identifica o anticristo como uma figura que surpreendeu sua própria comunidade. O Papa disse que o anticristo é a corrupção, e disse, em algum sentido, que é adaptar, é uma adaptação da Bíblia. João, que fala do anticristo no Evangelho, diz que o anticristo é aquele que não crê em Cristo, que nega Jesus. E o que está na Bíblia, quando diz que o número da besta é 666 ou 666, é que são letras. Existiam números, mas eram representados com letras. Estão indicando um nome, e em hebraico é César. Então, pode ser que represente o poder político e ataca a igreja. A condenação dos corruptos pelo chefe máximo da igreja causou impacto ao expor a figura do anticristo. O diabo é uma configuração que pode ter expressões muito claras em personagens nefastos da humanidade, como Hitler, como Videla, como Pinochet ou uma pessoa como Stalin. Pessoas horríveis da humanidade, mas não sei se o diabo se encarnou nelas. Eu acredito que eles foram expoentes da maldade, que seria atributo do diabo. Mas creio que nos equivocamos e que o pior da maldade é exercida por seres humanos. Por trás de tudo isso, há homens e mulheres que a exercem. Então aí podemos identificar os anticristos que existem nesse sentido. Segundo a tradição cristã, se acreditamos no anticristo na Terra, poderíamos afirmar que o primeiro selo já foi aberto.
O segundo selo revela um cavalo vermelho, que significa a violência, a guerra, e que precisamente está descrevendo a guerra, a destruição da comunidade. O cavalo na América Latina, pelo menos no Cone Sul, era muito comum como meio de transporte. No Oriente Médio é muito mais restrito, há muito menos cavalos. Era um símbolo da realeza, de poder, da beleza, muitas vezes ligado também a forças negativas, forças poderosas que têm a ver, às vezes, com o orgulho divino frente à vontade de Deus. O Apocalipse fala de uma realidade permanente. A violência entre os humanos vem desde o Gênesis, desde o capítulo 3, quando Adão e Eva discutem quem foi o culpado. Desde então se instaura a violência. Não há época em que não exista violência entre os humanos, morte e destruição. Se levarmos em conta que as duas guerras mundiais do século XX fizeram mais de 80 milhões de vítimas, é evidente, não podemos deixar de concluir que o segundo selo já foi aberto. O terceiro selo trata da fome. Uma pessoa em cada 9, 13% da população mundial passa fome, segundo dados do último relatório da ONU. Quando falamos do Cavaleiro da Fome, efetivamente podemos saber que no mundo sempre houve fome. Hoje temos 850 milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Mas a fome ameaçou o mundo. É um cavaleiro que cavalgou ao longo de toda a história de toda a humanidade. Cada novo selo é muito mais poderoso que o anterior e faz mais vítimas na Terra. Se tivermos em conta a fome que hoje existe na Terra, definitivamente podemos dizer que o terceiro selo do Apocalipse foi aberto. O quarto selo é um cavalo preto, que desencadeia muitas enfermidades, a peste. E algo que também pelos meios de comunicação conhecemos globalmente. Sabemos bem o que está se dando com as endemias no mundo todo, e certamente nos faz refletir que isso estava anunciado ou estava dito no Apocalipse. O quarto cavaleiro do Apocalipse representa as diferentes pandemias que aconteceram no mundo. Podemos também situá-lo ao longo desses 20 séculos, desde a peste antônina, do ano 160 depois de Cristo, até a época de Justiniano, onde houve outra pandemia importante. No século XII, houve a peste bubônica e no século XIV a peste negra. Como resultado, a população da Europa perdeu 1/4 de sua população. É muito interessante porque há uma parte do livro do Apocalipse que diz que 1/3 dos homens morreriam. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Pelo fogo, pela fumaça e o enxofre que saíam de suas bocas. E houve momentos na história em que literalmente morreram 1/3 ou 1/4 dos homens. E na nossa época, já no século XXI, estamos diante do H1N1 ou diante da epidemia da AIDS, ou o risco de uma guerra bacteriológica. Tudo isso tornaria perfeitamente textual uma praga como o quarto cavaleiro do Apocalipse. Alguns especialistas afirmam que todas essas doenças são sinais de que o quarto selo já poderia estar aberto. Segundo o Apocalipse, os 7 selos vão deixando em seu caminho guerra, fome, morte e destruição. Com cada abertura, o fim dos tempos e a batalha final parece estar mais próxima. O quinto selo não menciona uma forma de destruição como os outros, mas descreve o pedido dos mártires para que chegue a hora do juízo final. Mártir em grego significa testemunha. Esse quinto selo representaria os crentes de toda a história que estiveram dispostos a pagar com sua vida. A afirmação de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eles clamam a Deus pelo fim da perseguição, pelo fim da destruição. E é isso que nos revela o quinto selo, a visão dos santos, pedindo o final dos tempos. No entanto, a resposta é o que há de mais tremendo no Apocalipse, o mais difícil de aceitar e acreditar. Há que se cumprir o número.
Eles devem ter paciência, porque a destruição vai continuar, ninguém sabe quanto tempo. Mas o cristão precisa confiar que Deus sabe quando e como vai terminar. Segundo algumas interpretações, os infortúnios mencionados nos primeiros selos, a fome, as guerras e as doenças, já aconteceram. E pelo Teimoso. Os fatos pronunciados pelo sexto selo, o mais terrível e dramático de todos os narrados no livro do Apocalipse, estaria por acontecer. E para muitos, suas consequências são impossíveis de conter. Quais são essas catástrofes? De que tempos estamos falando? Há alguma possibilidade de deter essa contagem regressiva? O Apocalipse, o livro mais misterioso da Bíblia. Supõe-se que foi escrito pelo apóstolo João com símbolos e mensagens ocultos para não cair nas mãos dos romanos, que o teriam destruído. Não queriam que a palavra de Jesus e seu movimento contra o império prosperassem. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quando João, no Apocalipse, fala das 7 taças, das 7 igrejas, das 7 luzes, e está falando de tudo relacionado com os últimos tempos e está falando numa linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica não tem nada de literal. Não se pode ler exatamente como está lá. É eufemística. Então, deve-se interpretá-la como sinais de difícil compreensão, como uma linguagem deliberadamente crítica. O número 7 representa um círculo, assim como a semana. Se falamos das 7 igrejas ou dos 7 anjos. Mas também pode ter aspecto negativo se falamos do dragão, que é o diabo com 7 cabeças, ou da grande Babilônia, que está sentada sobre 7 montes. Os familiares, pois eu a amava muito, da irmã do meu pai. Na medida do possível, irei tentar colocar mais vídeos durante a semana, tá bom? Sabemos que já estamos nos últimos dias. Falo nisso por causa dos cumprimentos das escrituras. A palavra também fala que no final dos tempos, muitos iam apostatar da fé, haveria calamidades pelo mundo afora. E é o que mais vemos nos dias de hoje. Nesses dias aparecerão falsos profetas, falsos cristos, igrejas e religiões diversas. Pastores prometendo riquezas e fiéis satisfazendo os desejos da carne. Antes alguém me acuse mais uma vez de juiz, dizendo que eu quero tomar o lugar de Deus, julgando os irmãos e ungidos do Senhor, quero ler 3 versículos para você. E não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque quem faz o oculto, até dizer é pouco, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Efésios capítulo 5, versículos de 11 a 13. O apóstolo Paulo é bem claro aqui. Temos que condenar o pecado, porque nós somos luz e as trevas não têm parte em nós. Há uma diferença entre condenar e julgar. Condenar é não aceitar, é mostrar a verdade para que o errado se corrija, é advertir contra o pecado para que outros não venham cometer o mesmo. Julgar é fazer o papel de juiz, e nesse caso é Deus. Julgar é dizer que a pessoa não tem mais jeito, e em nenhum momento, em nenhum vídeo meu, eu disse que alguém foi ou irá para o inferno. Aí sim seria julgar, ok? Esclarecido isso, vamos para o vídeo. Eu pergunto mais uma vez, estão todos preparados? Religião, igrejas e seitas. A equipe jornalística e técnico da PSTV foi a primeira no meio de comunicação a ter acesso a essa igreja, a primeira de seu gênero no mundo, localizada na zona rural de Montenegro, Indio, Colômbia. O levantamento do templo dedicado ao
gastou cerca de 400 milhões de pesos, que equivale a 22 milhões de dólares, fornecidos por mais de 1 milhão de membros. O líder da igreja, Victor Damian Rosso, disse ao Caracol Notícias que não há práticas ou atos degradantes ou violentas na congregação satânica. Como alguns meios de comunicação e clero católico têm reclamado por gerar rejeições na sociedade feitas contra sua organização. Segundo Rosso, a adoração da comunidade é graças a um anjo de luz expulso do paraíso por se rebelar contra Deus, descrevendo-o como o grande ditador. A igreja de Lucifer é legal, visto que a Constituição colombiana garante a liberdade do culto. E além disso, o templo foi construído por doações de satanistas por todo o mundo. Agora imagina você congregando nesta tenebrosa, draculesca e transilvânica igreja, aí de repente, na hora do culto, aparece um tuiuiu da Malásia do teu lado, hein? Aí já pensou o tamanho da carreira? A gente brinca assim, mas essa igreja é terrível. O luciferianismo é um conjunto de crenças centradas na figura de Lúcifer, como origem do culto da adoração às serpentes. O luciferianismo é a crença antiga em mistérios com raízes nas práticas pagãs da Grécia. Seus seguidores fazem referência à entidade romana Lúcifer, que é o portador da luz e a personificação do esclarecimento. Em sua origem, Lúcifer é o nome dado à estrela da manhã, também conhecida por Vênus, e Apolo, que é o deus Sol, e várias outras pelo mundo afora. Essa religião defende o encontro com a divindade dentro de cada um deles como fator importante no caminho da busca de conhecimento e prosperidade. Para os seus fiéis, Lúcifer nunca foi uma entidade maléfica, mas um anjo portador de luz e do conhecimento. Eles dizem que o cristianismo foi quem deturpou sua imagem, fazendo de Lúcifer um antagonista da fé cristã. E surgiram muitas interpretações míticas diferenciadas, como o satanismo. Essa é mais uma religião terrível, draculesca e transilvânica. Que eu sou criando, que Lúcifer é um mestre em minha vida, que eu tenho orgulho de conhecê-lo, como eu tenho orgulho de cada ser, cada espírito da criação da noite. Com a obra que eu estou empregado, eu tenho vários compromissos com ele, assim como meus mestres de teologia que me ensinaram. Não estamos aqui falando de religião, não, gente, mas de um caminho novo que depende de você. A gente não brinca de entidade, a gente não brinca de magia, a gente não brinca de ser filho de Lúcifer. Vou ensinar para você acreditar, tá? Agora, de vez em quando você tem que Lúcifer vai poder te ajudar. Lúcifer vai te dar o caminho certo para você seguir. Zanguepetos são os tradicionais guardiões de Vodú da noite na religião Yorubá, do Benin e do Togo. Semelhante aos Egunguns, eles são altamente reverenciados e agem como uma força policial não oficial patrulhando as ruas. A lei de Yorubá diz que não há seres humanos sob o traje, apenas espírito da noite. Eles dizem que é o espírito que faz esses movimentos, que não existe ninguém por baixo desse fantoche. Galera, interessante, mas eu fui pesquisar a fundo e não é bem assim a verdade. Veja bem que tem uma janela onde eles se comunicam. Veja até eles conversando. A janelinha também serve para quem está dentro enxergar por onde anda. Também pode-se ver as pedras por baixo da armação. Outra coisa, o zanguebeto é feito com arame e palha, que deixa a armação bem leve, mas é preciso vários homens para levantá-lo. Por quê? A resposta é que tem uma pessoa lá dentro escondida. E olha isso aqui que roda bastante. Como será que ele faz isso? Galera, interessante. É porque a parte de cima é separada da de baixo. Veja o momento em que ela se encaixa. Quando ele dá a parada, ela desce. Observe bem, muitas das magias da África são enganosas, mas tem outras que não. Existem muitos bruxos por lá poderosos, mas não se compara com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. A Umbanda é uma religião brasileira formada através de elementos de outras religiões como catolicismo ou espiritismo, juntando ainda elementos da cultura africana e indígena. A palavra Umbanda é derivada de Umã, um termo que significa curandeiro, na língua branca falada na Angola, o Kibundo. A Umbanda
pecado tem origem nas senzalas, em reuniões onde os escravos vindo da África louvavam seus deuses através de danças e cânticos e incorporavam espíritos. O culto bandista é realizado em templos, terreiros ou centros apropriados para o encontro dos praticantes. Como a trabalho. O culto é presidido por duas expressões são realizadas consultas de apoio e orientação a quem recorre ao terreiro, práticas mediúnicas, como incorporação de entidades espirituais e outros rituais. O culto se assemelha ao candomblé. No entanto, são religiões que possuem práticas distintas. Agora, com todo respeito a quem é adepto do candomblé, umbanda, quimbanda, macumba, telefone, etc. Analise bem isso, se isso aqui provém de Deus. Vamos escutar vários jogos dessa história. Vou abaixar esse daqui, pessoal. Da cara eu abaixei, é legal demais. Para pegar no computador dele. Será que isso é de Deus? Veja só um pouco da Umbanda na Venezuela. É terrível. Quem é adepto e acha que isso é uma representação de Deus, então, amigo, pode ficar com o seu Deus, porque o meu é bem diferente. O anime incorporado com Zempilitra está sobre vidros, aliás, sobre cacos de vidros. E é nesse momento que eu me aproximo, já com a permissão de outro Pai de Santo, para falar com a entidade. Eu gosto de brincar, me divertir com eu e os companheiros. A minha gargalhada não é boa. Qualquer tipo de magia dependente para a pessoa querer fazer com outro indivíduo, ela é feita. Tem a magia para matar, tem a magia para alejar, tem a magia para cegar, tem a magia para endoidar. Cada uma magia dessa é um procedimento. Não tem pessoas resistentes para magia, porque a magia ela é fortíssima. Mas vejamos o que diz a Bíblia dos adivinhos, aqueles que recebem espírito. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual presidia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Veja bem que Paulo expulsou o espírito. Se esse espírito de adivinhação fosse da parte de Deus, Paulo não teria a ousadia de expulsar o Espírito Santo. Mas o que ele expulsou, galera, interessante, foi um demônio que se passava por um espírito, que dava muito lucro para os patrões dela. E é o que acontece no vídeo hoje. A mesma coisa. Demônios que passam por
entidades que incorporam pessoas para desfazer a palavra de Deus. Pois se eles fossem de Deus, não bebiam e fumavam como eles fazem, e nem fariam despacho com galinhas, vela preta, branca, entre outras coisas. Além do mais, sempre em encruzilhadas ou cemitérios. O Espírito Santo de Deus é outra coisa. Espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano, através das reencarnações. A doutrina espírita surgiu na França em meados do século XIX, a partir dos estudos e observações feitas por Allan Kardec entre 1804 a 1869. Ele publicou 5 principais obras que serviriam como guia para toda a doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os conteúdos das obras de Kardec seriam fruto de seus diálogos com entidades espirituais de primeira ordem, considerados espíritos perfeitos, pois já ultrapassaram todas as provações impostas ao longo de suas vidas passadas e atingiram o ápice do desenvolvimento espiritual. O Espiritismo é aberto aos preceitos de diferentes religiões, como a cristã e a Umbanda, por exemplo, sendo que existem particularidades específicas em comparação a cada uma delas. Na doutrina espírita, por exemplo, Jesus Cristo é visto como um espírito de primeira ordem, ou seja, um espírito superior, com a missão de ajudar a guiar toda a humanidade em rumo da perfeição espiritual. Em contraste com o cristianismo, o espiritismo não acredita no nascimento sobrenatural de Jesus, ou seja, que ele nasceu através do Espírito Santo. Para o espiritismo, ele nasceu na relação de homem e mulher, que não deixa de ser uma heresia. A religião espírita acredita em reencarnação. A pessoa vai morrendo e reencarnando de novo, até se tornar um ser de luz. Mas o que será que a Bíblia fala sobre isso? Da mesma forma, como a homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Aqui a palavra diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, se o homem está ordenado a morrer só uma vez só, como é que ele pode ficar reencarnando e morrendo, reencarnando e morrendo? A palavra de Deus não se contradiz. Uma pessoa só morre 2 vezes se ela for ressuscitada, não reencarnada. E é pelo poder de Deus e não por reencarnação. Oi, canal interessante. Manda um alô pra Pedro Henrique, de Piúma, Espírito Santo. Fica com Deus. Galera interessante. Eu espero que o vídeo tenha sido satisfatório a todos. Eu tô indo nessa. Nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Valeu! Você acredita que os adoçantes podem fazer bem à sua saúde? E se eu disser que não? E se eu disser que é perigoso? Confira tudo aqui no link da descrição. Eu acabei de falar que eu sou um demônio que eu controlo sua mente. Que é pra você, então. Bíblia Sagrada de vocês. E se eu xingar Deus 200 vezes, nada vai acontecer, porque primeiro Deus não existe. Então é isso, cara. Foda-se a sua honra, foda-se o seu Deus. O que alegam os israelenses para terem o direito de Jerusalém? Que Deus mandou, que aquela é a terra, sei lá de quem. Que porra de Deus? Que porra de Deus? Que porra de Deus? Assim, com todo respeito, Deus, vou falar um negócio que agora o senhor talvez fique um pouquinho chateado comigo, mas é com todo respeito que eu te considero meu brother, entendeu? Então assim, seguinte, tem mulheres que parece que Deus estava batendo punheta. Desculpa, não brincadeira, ignorância, não sabe brincar não, cacete, grosseria. Não precisava desse relâmpago, tá? Desculpa, vou me expressar de um jeito que o senhor não fica ofendidinho, desculpa. Existem mulheres que parece que Deus estava num momento muito feliz com os amigos, curtindo uma vibe oração e tal. Melhor assim?
Deus. Melhor assim, Deus. Oh, aleluia! Qual o problema da irmãzinha? Eu fui diagnosticada com depressão, entendeu? Não sei mais o que eu faço da minha vida. Tô sentindo um vazio muito grande diante de mim. Eu não sinto mais vontade de viver. Eu não sei mais o que eu faço. Tá sentindo solidão? Tô muito. Então, em nome de Jesus, irmã, você vai encontrar a sua solução. Você vai pra casa, você vai começar a procurar um namorado, você vai entrar no Tinder, no WhatsApp, no Facebook, vai procurar um namorado igual a desesperada. E quando você encontrar esse namorado, você vai tomar uma coça de e você vai voltar curada aqui pra contar o testemunho na igreja. Amém? Amém. Vai na paz, filha da puta, vai lá. Vai com Deus, safada. Hoje na minha vida eu digo, eu e Deus somos um. Se eu sou uma mulher transgênera, Deus também é transgênero. Deus pode ser travesti, transgênero, que Deus pode ser uma drag queen, um crossdresser, que Deus pode ser gay, lésbica. A zombaria não tem fim. Pessoas chamando Jesus de bicha, dizem que Deus é uma drag queen. Olha esse machão aqui, comendo as páginas da Bíblia. Isso aí pode, né? Mas vai chamar ele de gay ou de coisa parecida, que te chamam logo de homofóbico. E eles, que são cristofóbicos. Até quando a gente vai aguentar esse país de merda? É um país de bosta! Já tô vendo esse jogo, pessoal. E vocês são responsáveis sim? Ah, eu já tava curtindo até agora, mas Tava curtindo depois que eu vi a propaganda nojenta de homem com homem, mulher com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Deus abomina! Deus abomina! Entenderam ainda? Deus abomina! Leiam a Bíblia! Seus idiotas! Vocês não leem a Bíblia! Por isso que vão pro inferno! E não encostem em mim que eu morro! Eita, gente. Que homofobia, né? Que homofobia, né? Que homofobia, né? O canal que mais zomba de Jesus é o tal de Porta dos Fundos. E olha o cabo da Ciolo que diz servir a Deus, falando bem deles. Quero apresentar algo para a nação brasileira e parabenizar alguns amigos. Um canal. Qual canal? Canal Porta dos Fundos. Vai completar agora 15 milhões de seguidores. Cheio de humor, cheio de graça, falando verdade ao povo. Trago-lhe a nova criação. Esse é o osso do seu osso, carne da tua carne. Será chamada quase mulher. Prazer, Juju Pantera. A voz é um pouco diferente, né? Eu vou chamar ela aqui só para entender. Não, deixa ela, só para ficar fenomenal. Deus. Fala rapidinho, tô uma atração violenta. O senhor tá vendo a Síria? Síria, ontem eu tenho pra Síria. Tô aqui resolvendo o problema da dona Ivone, que pediu pro filho dela, pelo amor de Deus, passar de ano. Vou fazer uma prova, moleque. Quem é chato pra caceta, não me lembro mais. Tem um monte de criança na Índia que tá sendo escravizada. Esse exemplo nem é muito bom, porque eles nem acreditam em mim lá, então meio que foda-se. É uma jurisdição, gente. Jesus, vamos fazer isso em casa? Não, vai ser legal, você vai gostar. Vamos fazer em casa, gente. Vamos abrir, pode abrir, todo mundo, já. Existe um lá, então não faz. Não faz muita casa. E aí não precisa de. Não precisa fazer com pena, não faz. Pô, eu não posso falar nada. Canal Porta dos Fundos. Juntos somos fortes, nem um passeio atrás. E Deus está no controle. Quem sabe foi por isso que não ganhou a eleição. São pessoas que não respeitam Deus e muito menos seu Filho Jesus o Cristo. Que eles não acreditem, tudo bem, é entre eles e sua consciência. Mas o que faz é totalmente blasfêmico. E por isso eu faço a pergunta: estão todos preparados? Com Deus ninguém brinca. 19. Já vimos relatos na Bíblia de que Deus ninguém zomba e que Ele é vingador de todas as coisas. É bem verdade que Ele, mostrando sua ira, já aniquilou muitos ímpios, mas muitas das vezes é o próprio diabo causador dessas tragédias. Las Vegas, localizada em Nevada, é uma cidade turística famosa pela vida noturna vibrante, com cassinos abertos 24 horas e outras opções de entretenimento. Ela também é chamada Cidade do Pecado, por além de ter muitas casas de jogos, existem casas repletas de mulheres seminuas para o deleite dos homens. Também existem réplicas de Esfinge, uma pirâmide egípcia e da Torre Eiffel, considerada por muitos como símbolos satânicos. Fora o obelisco, símbolo sexual do deus Sol, Ra.
Antes de começar o show do Festival de Música Country, um pregador, desses que costumam ir para as ruas com megafone, chamava o povo ao arrependimento na porta do show, mas foi achincalhado e zombado. Teve até um deles que disse que amava Satanás, mas o pregador continuou lá. Isso ele fazia em vários shows e festas. O show teve início, e em certo tempo, um atirador que estava no Mandalay Bay, um famoso cassino resort que ficava de frente para o show, começou a disparar contra a multidão. Foram momentos de pânico e muita correria. 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. O atirador, Stephen Paddock, de 64 anos, suicidou-se. E não se sabe o motivo que teria levado a fazer tal ato tenebroso, draculesco e transilvânico. Se foi profecia do pregador ou algum castigo, não sabemos. Mas um dia com certeza saberemos todas as coisas. O certo é que quem não serve a Deus está nas mãos do maligno. E ele tem poder para fazer essas terríveis coisas com a humanidade. Falo isso à luz da Bíblia. Um sobrevivente do massacre concedeu uma entrevista à emissora CNN e afirmou que após escapar com vida da tragédia, se tornou uma pessoa que acredita em Deus. Eu sei que não posso falar por todos, mas para mim, eu era agnóstico quando fui ao show e agora acredito firmemente em Deus, porque não há como tudo o que aconteceu e eu ter saído disso. Eu fui abençoado o suficiente para estar aqui, vivo, falando com vocês hoje, afirmou. Alexander Alves, mais conhecido como Dinho, foi um cantor, apresentador, compositor e humorista brasileiro. Dinho nasceu em Irecê, na Bahia, mas com apenas 2 meses de vida, migrou com os pais para Guarulhos, em São Paulo. Seu apelido foi dado pela avó materna Carmen Ramos, de origem espanhola, que não conseguia pronunciar Alexander, e por isso o apelidou de Dinho. Aos 5 anos de idade, já era uma grande atração do coral infantil da igreja que frequentava. Ainda durante a infância, teve suas primeiras aulas de canto na Igreja Assembleia de Deus de Vila Barros, dadas pelo professor Donizete Severo. Em 93, o professor de canto morreu em um acidente na fábrica em que trabalhava, e desde então Dinho nunca mais voltou à igreja. Dinho, com o tempo, se tornou vocalista da banda Utopia, que depois, por uma jogada de marketing, tornou-se os Mamonas Assassinas, que estourou no Brasil como um furacão. Agora já famosos, cantavam algumas músicas no estilo comédia, mas algumas com palavras chamadas de baixo calão, ainda que os integrantes, dizem os familiares e amigos, não tivessem a maldade. A gente não fez nada dirigido, vamos fazer essas músicas porque a criançada vai gostar. Porque se a gente pensasse nisso, não ia ter nenhum palavrão nas músicas, né? A gente não visou nenhum mercado, nenhuma faixa etária. A gente fez o que a gente ouve, o que a gente gosta. O pior é que as crianças cantavam essas canções, a exemplo de Sabão Cracrá, Vira Vira, entre outras. Sabão Cracrá, deixa os cabelos do sapo em pé. Não brinde com as crianças. Deixe elas cantarem Sabão Cracrá. Sabão Cracrá é divertida. É fácil, fala saco ali, bunda lá. Não tem nada demais. Sua mãe, Dona Célia Alves, evangélica, disse que aprendeu a louvar a Deus na casa do Senhor e também frequentava a escola dominical. Aprendeu a orar, nunca deixou um orgulho ficar em seu coração. Ela dizia para ele que Jesus o amava. Seus olhos se enchiam de lágrimas e ele dizia que também o amava. Sua mãe disse que orava muito pelo filho, que agora já vivia em outro mundo, mas que sentia o desejo no coração de servir a Deus. Nossa avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma notícia para você. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Dinho faleceu tragicamente em um acidente aéreo que matou toda a banda, ocorrido na Serra da Cantareira, na noite do dia 2 de março de 96, após realizar um show em Brasília. O deputado e pastor Marcos Feliciano disse em um culto que os Mamonas Assassinas foram fulminados por um anjo vingador da parte de Deus e foi processado pelo pai de Dinho. Mamonas Assassinas! 1,5 milhão de cópias de discos vendidos. Alvo, crianças. Tocou na santidade de Deus, porque as crianças são a santidade de Deus. O avião estava no céu, região do ministro do juízo de Deus. Lá na Serra da Cantareira,
Ao invés de virar para um lado, o manche tocou para o outro. O anjo pôs o dedo no manche. E Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças. As pessoas são maldosas, escrevem coisas e colocam palavras na boca das Cara, pessoas. Primeiro, eu eu tô nunca falei aqui. dos Mamonas. E eu citei um grupo, né? Se eles entenderem que foram eles. Mamonas assassinas! Primeiro que eu nunca falei dos Mamonas. Mamonas assassinas! Quem não conhece o Máscara, um dos personagens mais engraçados do cinema, o Eu intérprete já. é James Eugene, o Jim Kelly, um ator, comediante, roteirista, produtor e pintor. Ele é canadense, conhecido por interpretar papéis cômicos em filmes como Ace Ventura, Debi Lloyd, O Penteiro, O Mentiroso e Todo-Poderoso. Esses dois últimos citados, O Mentiroso, onde eles fazem o papel de um pai que mente muito para seu filho e para todos em volta. E nós sabemos quem é o pai da mentira. O outro, chamado Todo-Poderoso, é onde ele se passa por Deus, que na Bíblia isso é chamado de blasfêmia. Bom, prazer em conhecer Deus. Obrigado pelo e-mail e boa sorte com a Marquês. Ah, e a você é um chato! De certo que o autor do filme é o mais responsável, mas os atores deveriam recusar alguns papéis desse tipo, mas o dinheiro e a fama falam mais alto. Muitos interpretam até o papel de Satanás e de demônios terríveis. Em seu stand-up comedy, Jim Kelly fazia brincadeiras com Jesus e o povo sorria. That was me, I'd be up there going, great! Just beautiful! O ator Jim Kelly, de uns tempos pra cá, saiu dos cinemas e suas aparições causaram muitos comentários na mídia em geral. Até dos Illuminati ele bombou ao vivo. Em entrevista ele disse que tem depressão e que essa doença só leva à morte. Mudou seu aspecto e fisionomia, o que levou a mais críticas. There is a lot of news that actually is relevant that's not that uplifting. It's not our world. None of this is real? So you're just talking We don't about... matter. We don't matter. Oh, wow. That's the difference. Okay. It doesn't none of it matters. What seems to be happening is that things seem to be happening that matter to other people. Agora ele fala até em Deus e seu Filho Jesus. Oremos a Deus para que eu encontre a salvação. Eu volto, pessoal. Cuidado. Voltou. Uma carreira musical aí, de drogas, entre outras coisas. Mas, dessa vez, a partir de um momento de sua vida, ela entendeu a verdadeira mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem do Messias, largou os dogmas religiosos, largou a religião, e passou aí a praticar o amor ao próximo, largou também o uso de drogas e acabou mudando sua vida. Ela falou. Mas claramente vemos que Pedro Bial não sabia exatamente sobre o que ela estava falando. Ele começa fazendo a pergunta por que ela parou assim de cantar músicas seculares e começou a cantar músicas mais religiosas, entre aspas. Mas vem cá, você ficou um tempo que você não gravava músicas seculares, como se diz, só religiosas. Por que você parou de gravar músicas assim seculares? Por que você voltou? E aí na sequência, Baby Consuelo responde. Ela queria
buscar algo a mais, querer entender muitas coisas que não entendemos, principalmente coisas que não entendemos dentro da religião. Aí ela continua, veja aí. Assim, eu tive um encontro muito doido, maravilhoso, porque eu sempre pedi para Deus um encontro com Deus para entender por que o céu é infinito, por exemplo. Mas o que me surpreendeu foi quando ela começou a explicar, e aí de repente ela se aprofundou em algo que eu venho falando aqui no canal há um bom tempo. Eu taquei! Muitas pessoas já começaram a enxergar tudo isso, mas algumas ainda se prendem, ainda relutam contra tudo isso e não enxergam. Muitas delas acham que eu estou até mesmo indo contra o próprio Cristo. Porcaria. Não tentando entender as verdadeiras palavras de Cristo. Mas eu quero que vocês prestem atenção Não sei se agora eu no final do todo trecho esse do vídeo que eu vou colocar pra bichinho vocês. aqui que tá